Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a todos a neste nosso quarto encontro com Cristo através do evangelista Marcos, que hoje nos traz uma perspectiva decisiva para entender o Evangelho. Para entender o Evangelho como transformação de vida, mas para entendê-lo à luz da misericórdia e do poder salvador de Deus. Se recordamos do percurso anterior, no encontro passado, depois do primeiro anúncio de Jesus, que suscitara o interesse e a adesão de grandes multidões, mas ao mesmo tempo a reação contrária das autoridades que foram progressivamente não só boicotando, mas manifestando uma oposição clara até decidirem a morte de Jesus. Ele começa a fundar a sua própria comunidade, a dar sinais de querer fundar um outro povo e não rasgar, mas redimensionar e abrir o próprio conceito da sua família, porque Deus não é simplesmente o Deus do meu clã, do meu sangue, da minha cultura, mas é um Deus universal. Na vez passada vimos como tudo isto se traduz numa nova maneira de apresentar o reino de Deus. Por um lado há adesões, por outro lado há oposição, e Jesus diz nada de estranho. O reino de Deus é uma semente. Não se impõe pela força dos exércitos, nem sequer pela lógica do discurso. O reino de Deus tem de crescer por dentro da gente. E, portanto, para isso também há de se dar tempo. E não estejam impacientes por vê-lo chegar de repente. Não seria o reino humano de Deus. Porque as coisas têm de crescer como crescem as pessoas. Essa esperança do reino foi proposta precisamente no discurso das parábolas, foi apresentada não como a falta de força de Deus, porque Deus domina até todos nós, aquilo que cantaram também os nossos jovens, Deus domina os medos inconscientes e incontroláveis que nós temos das forças do mar e da natureza, mas Ele tem de crescer dentro de nós. Hoje, o texto vai nos apresentar, o programa que Marcos nos apresenta neste quarto encontro, parte do regresso dos discípulos. Se recordam, Jesus tinha feito uma primeira incursão nos territórios pagãos, pois tinha mandado os discípulos em missão. Entretanto, narrou-se a morte, a condenação e a morte de João Batista, e agora os discípulos, e todo este programa se vai passar à volta do lago, o programa de hoje. Do lago de Genezaré, primeiro, mas depois vamos ter uma segunda fase em que Jesus faz uma grande viagem pelo estrangeiro. À volta do lago vamos ter a multiplicação dos pães para Israel. Na outra viagem, partindo de Cafarnaum, Jesus vai para o norte, pela Fenícia, até Sidon, e desce pela Decápole, onde multiplica também o pão para os pagãos, em terra pagã. Regressando depois ali onde está Magadan, que é uma palavra que não existia sequer no tempo que indica Marcos, provavelmente é esta, e voltaremos a encontrar os debates já de novo à volta do lago com a realidade de Israel. Hoje são três temas importantes que vamos ter. Primeiro, o tema do pão, com as duas multiplicações do pão.
E o que é que significa multiplicar o pão? É o princípio, nada menos do que o princípio da revolução evangélica deste mundo. Segundo, o tema das caricaturas de Deus, que Jesus vai enfrentar claramente no confronto com as autoridades judaicas. E terceiro, que é aquilo que é determinante, o estado de ânimo do discípulo, do discipulado. É isso que estes vão ser os temas que vão estar em foco na análise de Marcos durante esta noite. E vamos começar com o primeiro texto. O pão para a multidão. Os apóstolos reuniram-se a Jesus. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. Foram, pois, sozinhos no barco para um lugar deserto. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já ia muito adiantada, quando os discípulos lhe disseram: Manda-os embora, para irem aos campos e aldeias comprar de comer. Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles disseram-lhe: Vamos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Mas ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Depois de se informarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção. Partiu os pães e dava-os aos seus discípulos para que eles os repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram até ficarem saciados. E havia ainda 12 cestos com os bocados de pão e os restos de peixe. Eu não sei se alguma vez sentiram uma certa indiferença perante esta narração. Sim, também é um milagre de Jesus, um piquenique assim de graça, dá jeito a toda a gente. Mas, e então, com tanto pobre que havia e que continua a haver no mundo, por que é que Deus não continua a multiplicar o pão? De facto, se fosse só aquilo de multiplicar o pão para esta multidão, teria sido uma coisa interessante, mas tinha ficado no passado. Mas esta é a palavra de Deus para nós hoje. E já naquele tempo, Jesus, ao multiplicar o pão, faz o mesmo que quando faz os sinais, os milagres, que vimos não são só na sua materialidade que eles são importantes, eles são sobretudo significantes de algo que está por detrás, que é a mentalidade de Deus, a proximidade de Deus àqueles que sofrem, o seu interesse pelo humano, a sua capacidade realmente de sarar radicalmente e de renovar o homem. Aqui o pão é uma realidade que não é simplesmente pessoal. O pão exige o trabalho de muita gente. O pão exige e quer uma família, quer uma mesa. O pão é um fator social, não é simplesmente a alimentação de cada um. É por isso que a gente no Pai Nosso fala do nosso pão. Não pedimos o meu pão, o nosso pão. E esta já é uma aproximação muito importante. Mas vamos agora mais proximamente ao texto. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e ele disse-lhes: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. Os discípulos tinham chegado da missão, retomamos o fio da meada de Marcos. Tinham voltado da missão, excitados, tinham tanta coisa para contar, etc. Gente.
vamos descansar um pouco. Diz, porque eram tantos os que iam e vinham que nem tinham tempo de comer. Já estamos com a preocupação. Jesus não é um mestre, simplesmente não quer uma igreja de profissionais. Ele cuida dos seus. Não é uma multinacional que explora os seus funcionários, paga-lhes bem, mas depois exige-lhes tudo. Jesus não é essa a mentalidade dele. E os primeiros de quem ele cuida são os que estão mais próximos. E está atento que andam cansados. E esse cansaço não os leva por bons caminhos. Então diz, ó gente, vamos descansar um pouco. Para um lugar deserto. E aqui voltamos de novo ao tema caro de Marcos. Jesus tinha sido impelido pelo Espírito para o deserto. Isto é, para a comunhão com o Pai, o discernimento, a calma, o dar sentido às coisas. Além disso, no fim da multiplicação dos pães, Jesus, depois de despedir a multidão, vai para a montanha rezar. Assim, a multiplicação dos pães, vejam bem, está dentro da manifestação da piedade, da, digamos assim, para dizer a palavra, religiosidade de Jesus. Nós não podemos, e ele não quer, por um lado, não separa a questão económica, social, da sua oração. Por outro lado, põe essa oração, essa dimensão social do pão no centro do ser religioso. E uma coisa não se pode entender sem outra. O pão tem de estar no meio da nossa oração, do nosso ser, crentes. A fé tem de emoldurar e tem de se manifestar na questão do pão. Não é um assunto, e já vamos ver como isto se desenrola, é muito importante. Muito interessante ver, porque esta multidão que anda à procura de Jesus não se compadece com o desaparecimento dele e dos discípulos. Então, por terra, vão ter a outra margem para onde o barco se dirigia e chegam lá antes de Jesus. E ao desembarcar, viu muita gente e devia dizer, ó meninos, estamos em retiro. Não temos tempo para vocês. E se não, mudou a agenda. E foi atender à multidão e passou o dia a ensiná-los. Não quer dizer, porque agora fazemos uma leitura, diz, o que interessa é atender às necessidades da gente. E se é preciso deixar a missa, a gente deixa. Não é isso que Jesus diz. Aqui não se trata nem de alternativa, nem de sucessão. Trata-se de dizer, metam na vossa fé a questão do pão. E metam o vosso pão na questão da fé. Porque não podem desligar uma coisa da outra. Não se trata de um a seguir, de prioridades, de duas dimensões que têm de andar juntas para que o Evangelho seja autenticamente o Evangelho de Jesus. Então, ensinou-os e os discípulos diziam, mestre, um bocadinho para cada coisa. Agora é tarde. E depois já pensaste, esta gente que veio a correr do outro lado, o que é que eles vão comer? Manda-os embora para que vão aí arranjar de comer, comprar de comer. Isto é, para os discípulos, isto da fé é um assunto religioso. Já dizia o abade, somos irmãos, mas não na panela. Portanto, cada um com a sua. Isto é, as coisas religiosas tratam-se na igreja. Mas depois, as coisas da vida, e não se trata só da fome. Trata-se da fome, da saúde, da educação, da solidão, da dor, da marginalização. E tudo isso já não é conosco. Isso já não é da fé. O que Jesus diz. Isto é a primeira coisa. A primeira coisa é que
aliás, o primeiro princípio, tem vários princípios da solução do pão. O primeiro princípio já começou antes. Quando Jesus, os discípulos dizem, chegando à tarde, tinha, no início de ver a multidão, Jesus diz, sinto compaixão desta multidão porque não têm que comer e se os mando embora vão desfalecer. O sentir da compaixão da multidão, que são como ovelhas sem pastor, é o princípio que vai presidir à questão do pão. É sentir a dor, a fome da multidão como a minha fome. Isto é o compaixão. A paixão, o sofrimento do outro é partilhado por mim. E eu sinto que o problema do outro tem de ser o meu problema. Isto é o que Jesus faz. Isto é o primeiro e o princípio absoluto do programa do pão. É por isso que, quando os discípulos lhe dão a solução é, nós tratamos do setor religioso. Para o resto, cada um que se amanha. Manda-os comprar, isto é, manda-os para a lei do mercado. Isto é o que tanta gente diz. Porquê é que a igreja se vai meter nisso? Os cristãos pensam em rezar. Nós vamos ao supermercado, agora os grandes centros comerciais têm tudo bem arrumado. Uma loja para cada setor. Não pode ser assim, diz Jesus. Não, diz Jesus. Isso eu não concordo. Deem-lhe vocês de comer. Portanto, a primeira questão, depois, ou a segunda, que ele quer infundir nos discípulos é esta. O problema da multidão é vosso. Vocês não se podem dissociar do problema da multidão. Não podem vir à igreja, como diz Paulo, celebram a Eucaristia, mas depois tinha a Eucaristia celebrada no meio de uma refeição comum, mas depois cada um come o que traz, e alguns não trazem nada. Na sociedade de Paulo, em Roma, grande parte destas pessoas, muitos deles eram escravos. E, portanto, não têm nem sequer a possibilidade de trazer. E vocês? Estiveram juntos na Eucaristia, a partilhar o pão da Eucaristia. E o pão dos outros, uns comem e os outros estão com fome. Que lógica de evangelho é esta? É isso que Jesus diz aos discípulos. Não pode ser assim entre vocês. Deem-lhes de comer. Resposta dos discípulos. Portanto, o problema dos outros é o meu problema. Jesus tem uma nova perspectiva sobre o pão, sobre a economia e sobre a vida. O evangelho cria uma comunidade solidária. A fome dos outros é meu problema. Onde quer que seja. Porque hoje a fome mundial chega, mais que não seja, ao ecrã do meu televisor. Não ignorem, não fechem os olhos, nem passem ao lado. O problema do pão é sempre um problema do nós. É sempre plural. E eles disseram, sim, até gostávamos, sim senhores. Até era um bom marketing. Mas como é que vamos fazer? Vamos pegar em 200 denários de pão? Uma monstruosa? E os meios para isso? Com que é que se vai subsidiar? Não temos. A perspectiva económica impõe-se. Quanto é que custa? Quanto é que vai custar tudo isso? O problema, mas Jesus diz, não, os problemas não podem ser simplesmente a economia. Nestes anos aqui da crise, ouvi-se muitas vezes repetir isto. E, de facto, a grande crítica que se faz e que se fez é precisamente essa. Porque, se for assim, vimos acentuar-se o fosso entre aqueles que poderiam realmente prover-se, ir ao mercado, e aqueles que não podem ir ao mercado. Então, que sociedade é que queremos construir assim,
Que igreja é que queremos construir assim? Jesus inverte os termos da questão. Não perguntem quanto é preciso. Perguntem o que é que têm. Eu, o prior, tínhamos o centro paroquial para construir. Vai custar... Tive esta manhã com o arquiteto. Eu trouxe uma má notícia. Vai custar quase 3 milhões. Bem, tenho também uma boa notícia. É que já sei onde é que está o dinheiro. Nos vossos bolsos. Bem, Jesus não é bem isso que diz, mas é parecido. Diz assim, olhe, não perguntem, sejam honestos, sejam claros, sejam práticos. Vai ver, vão ver o que é que têm. O que é que podem contribuir para a multidão. E eles foram ver, não se deixem esmagar por quanto é preciso. Foram ver e disse que tinham 5 pães e 2 peixes. Boa matemática, 7. Não, boa matemática é tudo. Porque 5 e 2, 7. E o número 7 é o número da totalidade na tipologia bíblica. Mas é uma totalidade repartida, é fracionada, não interessa. Tem de ser mesmo assim. Porque assim todos podem participar. Vão ver quanto é que tem 7 e não se deixem esmagar por quanto é que é preciso. Senão vão ficar à espera eternamente do subsídio da União Europeia ou do Fundo Monetário e nunca vão fazer nada. E eu encontrei por esse mundo além muitas coisas muito giras. Celebrei em igrejas onde começaram a pôr 4 colunas e um teto de chapas de zinco. E depois foram construindo paredes ao lado. Por acaso lembro-me de uma em que passei, anos depois, estava a igreja construída. Ainda não estava acabada, mas já estava construída. Porque foram construindo. Essa é a dinâmica dos pobres e dos pequenos, mas dos solidários. Tomando-os depois, então trouxeram os pães e agora está ao centro das coisas. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, deu graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os oferecessem à multidão. Pronto, e aí está o mágico. Não. Aí está a perspectiva evangélica e da fé. Levantou os olhos ao céu. Quando eu levanto os olhos ao céu, o pão deixou de ser só meu. O pão passou a estar sob o chapéu do Pai do céu, que é Pai de todos, é Pai meu que tenho fome, é Pai dessa multidão que tem fome. Então o pão tem outro valor e tem outro alcance. Ele diz, levantou os olhos ao céu, deu graças. O dar graças é aquilo que ainda hoje e sempre, no tempo de Jesus, lembram os discípulos de Emaús, ao partir do pão, o pai ou a mãe ou quem preside à mesa parte o pão e dá graças. A oração de graças do pão é aquela que nós dizemos no ofertório, praticamente aquela. Diz assim, nós te damos graças, Senhor, Rei do céu e da terra, pelo pão que fizeste nascer para o nosso alimento. Quando eu digo isto, o que é que estou a dizer? O pão não o criei eu. O pão criou Deus. Portanto, o pão não pode ser só meu. O pão criou para todos nós. E, portanto, como Ele me deu hoje, eu tenho de ser administrador desse pão para quem tem fome, porque esse é o destino do pão, é matar a fome. E se levantar os olhos ao céu é precisamente isso. Pão não é simplesmente uma sociologia. Porque senão caímos, e não, acho que é o máximo que a gente pode fazer na socialização, é nivelar tudo. Tira-se um bocadinho a cada um e dá-se aos outros. Não pode ser. Porque isso cria sempre a tal ideia de que depois
uma certa classe vai ter sempre, a corrupção e tudo vão chegar na mesma. Tem de ser outra coisa. Tem de ser o princípio da solidariedade e da partilha que nos tem de fazer levantar os olhos ao céu e dizer que Deus não é tacanho no seu modo de dar o pão e nós temos de ser liberais como Ele. Colocar a questão do pão sob o olhar de Deus, que é Pai, Senhor e Criador, sem endeusar, mas também sem ignorar as leis da economia. Não pode ser. Tanto que não é que logo a seguir todos ficaram saciados e recolheram 12 cestos. Jesus preocupa-se com isto. Os discípulos estavam, aquilo nunca mais acabava, iam distribuindo, e ficaram 12 cestos cheios. O 12 é o número de Israel. É o número de Israel. Diz Jesus: a comunidade não se fecha em si mesma. Um grupo não se fecha em si mesmo. Da sua partilha interna do pão, têm de fazer partilha para o resto da comunidade, para o resto do povo, neste caso. Na segunda multiplicação dos pães, vão ser 7 cestos, que é a totalidade dos povos. Isto é, a partilha de uma comunidade vai acabar por solucionar os problemas primeiro da economia, mas vai acabar também por ser capaz de chegar aonde os outros não chegam. O tentar depois, com engenho também, gerir estas coisas é muito importante. A nossa diocese, como sabem, temos aqui o presidente da Cáritas, temos vários párocos aqui com centros paroquiais. Nós temos essa preocupação, e é uma das coisas bonitas que temos, de criar, desenvolver o pão, porque não se trata só do pão que se põe na mesa, trata-se do pão da saúde, do acolhimento, de tudo aquilo que faz parte da vida. E isso significa inteligência. E bem-aventurados aqueles que sabem gerir bem, para que seja possível chegar a quem precisa. Mas esse sentido da solidariedade é aquilo que caracteriza no mundo, na organização do mundo, a nossa fé. É por isso que isto é o princípio da revolução evangélica. Não é a revolução do apanhar, mas é a revolução do oferecer, do dar, do partilhar. Isso foi o que fez Jesus. E esse sinal da multiplicação dos pães, portanto, fica como um sinal que deve caracterizar a Igreja, os seus discípulos e a partilha e a renovação do mundo. Jesus obrigou logo os seus discípulos a subirem para o barco, enquanto ele próprio despedia a multidão. Depois foi para o monte orar. Era já noite. O barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ter com eles de madrugada, andando sobre o mar, e quis passar diante deles. Mas vendo andar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Mas ele logo lhes falou: acalmai-vos, sou eu, não temais. A seguir, subiu para o barco, para junto deles, e o vento amainou. Eles ficaram enormemente perplexos, pois ainda não tinham entendido a questão dos pães. Tinham o coração endurecido. Como disse, a multiplicação dos pães fica emoldurada entre o Jesus que vai para o deserto com os discípulos e que vai para a montanha com o Pai. Essa montanha é realmente o lugar do discernimento, é o mesmo, está ligado ao tema do deserto. E será esta montanha, como foi a montanha de Jesus em Nazaré, em Cafarnaum,
quando foram à procura dele para voltar para a terra e ele, na montanha com o pai, gera um outro projeto que é de ir para as outras aldeias. Vai ser na montanha do Tabor, da Transfiguração, quando pretende fazer ver aos discípulos o projeto de Deus na sua grandeza. Vai ser na montanha, nesse caso da montanha, mas é no princípio da montanha, do Jardim das Oliveiras, no discernimento da dor e do sofrimento, e na montanha do Calvário, o grande discernimento e o grande dom de Deus. Portanto, é nesta montanha, para esta montanha que Jesus vai depois disto, depois da multiplicação dos pães. Porque volta, a questão de Jesus não é simplesmente uma questão de dar umas bolinhas, é uma questão de transformar as coisas, e para isso é à luz do rosto do Pai. Entretanto, os discípulos foram, e Jesus não está no barco, vendo-os, porém, parece que Jesus está sempre de propósito ausente quando os discípulos estão no barco. O barco vai ser um dos temas aqui nesta secção muito importantes, porque vai ser o lugar onde os discípulos se confrontam diretamente e com Jesus e com os elementos adversos e as dúvidas que têm. E diz, vi-os remar inutilmente porque iam contra o vento, e então fui ter com eles caminhando sobre as águas. E normalmente os textos dizem, fez menção de passar adiante, não se trata de nenhuma ultrapassagem. É algo diferente. Passar diante, porque é isso que o texto diz, de passar diante deles. E aqui é muito apropriado precisamente a figura do encontro de Deus com Moisés. Diz, Moisés pede para ver o rosto de Deus, diz, tu não podes ver o meu rosto, ver-me-ás de passagem. E diz, e Deus passou diante de Moisés, cobriu-o com a mão, protegeu-o com a sua mão. É uma das cenas mais lindas da Bíblia. E pronunciou o nome santo de Deus. Deus clemente e compassivo, lento para a ira, cheio de misericórdia e de graça. Isso é aquilo que significa o nome Yahvé, o nome de Deus. E eu sou aquele que sou, que vai aparecer agora precisamente aqui com os discípulos. Diz, quis passar diante deles. Isto é, quis manifestar-se diante deles como aquele que dá assistência às dificuldades que eles têm, nas incertezas e nos medos e nos tabus que têm ainda na vida. Sobretudo, dirá a seguir, porque passou e revelou-se e disse, sou eu. Mas não, pode ser o sou eu. Mas é a mesma em grego, ego eimi, é a mesma palavra para dizer eu sou, que é a revelação de Deus a Moisés. Eu sou aquele que sou, que em hebraico tanto pode ser o presente como pode ser o futuro. Eu serei aquele que serei, isto é, Deus promete a Moisés que vai estar sempre presente. Mas Israel não é quem manda nele. É o tal que parece que dorme no barco, ou que está ausente, como agora os discípulos. Mas não, ele está presente. E promete, eu estarei, sou eu que decido, mas quando vocês precisarem, eu estarei lá. Vocês podem não perceber, mas fez passar diante deles, precisamente, este eu sou, do Deus que sempre está presente, assiste, mesmo quando os discípulos não entendem. Entram no barco e eles ficaram enormemente perplexos. Não gostaram da brincadeira. Ficaram perplexos. Pois faz uma relação, Marcos, que não se entende. Pois ainda não tinham entendido a questão dos pães, mas o pão era uma questão para entender, aquilo não era para comer. Não tinham entendido nada.
tinham entendido o pão como um jeitinho de Jesus. Dá jeito. Não tinham entendido o que é que significava a gratuidade e a bondade do Pai que dá o pão, mas que ao mesmo tempo quer que a comunidade ponha a sua parte. E depois, ele aparecer assim, com aquele poder, lembrava-lhes os Deus, as ideias antigas que eles tinham do Deus do Sinai. Um Deus tremendo, porque não sabiam ler a Escritura. E este é um Deus defensor. É um Deus que usa o seu poder para tranquilizar. Acalmai-vos. Diz mesmo a eles que disse ao mar para se acalmar. Diz que tinham o coração ainda endurecido. E aqui encontramos o tal caminho do discipulado em Marcos. E Jesus, a estes, podia-lhes dizer, como outros dizem, fired. Não lhe diz. Deus, Jesus, aposta neles até o fim. Mas sabe que o reino é sempre a tal lógica da semente. A semente que tem de nascer. E também no coração deles tem ainda de desenvolver-se. Se este Evangelho, pensem isto, que a tradução da Igreja sempre disse que o Evangelho de Marcos é sobretudo a pregação de Pedro. E Pedro é precisamente o chefe desta mentalidade. Um homem duro, um homem de retidão. Porque Jesus não convidou aqueles levezinhos, moles, que tanto vão para um lado para o outro. Eram gente dura, mas precisava deles. Só que tinha de quebrar a carapaça primeiro. Ou eles tinham de deixar que entrasse esta palavra dentro. Este é o caminho que vão fazendo os discípulos. Entramos num outro tema agora. Um outro tema fundamental também nesta sessão de hoje. Os fariseus e alguns doutores da lei vindos de Jerusalém perguntaram-lhe: por que é que os seus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vazio é o culto que me prestam e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Descurais o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe: declaro a oferta ao Senhor aquilo que poderias receber de mim, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, e fazeis muitas outras coisas do mesmo género. Chamando de novo a multidão dizia: ouvi-me todos e procurai entender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Quando regressou a casa, os discípulos interrogaram-no acerca da parábola. Ele respondeu: também vós não compreendeis? Não percebeis que nada do que de fora entra no homem o pode tornar impuro, porque não penetra no coração? Assim, declarava puros todos os alimentos. E disse: o que sai do homem, isso é que torna o homem puro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Comia um pão com as mãos impuras. Diz que mestre é este? E vem ter com Jesus. E diz: como é que vê o que fazem os teus discípulos? Se és mestre, devias saber educar a tua gente. Como é que deixas que eles façam isto? E Jesus
aqui dá um ensinamento fundamental. Diz, vocês, de facto, são aquilo que diz o profeta Isaías. Diz, vai buscar a lei que eles sabiam, conheciam. Diz, é vão o culto que me prestam. Isaías diz, pela boca do profeta Isaías diz em nome de Deus, eu já não suporto o cheiro de carne assada dos vossos sacrifícios. Já não tenho paciência para o cheiro do incenso que vocês me oferecem. Os vossos cânticos não os suporto, porque vocês misturam tudo isso com algo que chega a mim muito mais, com muito mais clamor, que os gritos dos humilhados, das vítimas da vossa injustiça. Esse culto não o quero para nada. Não pensem, diz o Salmo, que eu ando à procura dos vossos sacrifícios, daquilo que me oferecem. Os bezerros e os carneiros que me oferecem. Estou precisando disso. Meus são todos os animais do Líbano e que alguma vez vos ia pedir de comer a vocês? Disse os profetas, os livros dos profetas. Deste discurso, Israel conhecia-o bem do livro dos profetas. Portanto, Jesus diz, como é que vocês põem isso tudo? Isso sobre a questão da pureza dos alimentos, porque é a questão que põem aqui. Vocês fazem uma questão da proximidade de Deus, das tais normas de pureza ritual. Não se trata da pureza do coração. Já disse de outra vez. Portanto, por exemplo, todo o problema, tudo o que está ligado ao sangue, também o ciclo menstrual da mulher, fica impura. E, portanto, tem de fazer ritos de purificação. Não quer dizer que fez mal nenhum. Mas não pode ir ao templo. Não pode tocar em ninguém. Quando estava em Jerusalém, uma grande discussão, porque queriam pôr mulheres a conduzir os autocarros e os religiosos insurgiram-se. E não sei depois como acabou humilhando, mas insurgiram-se porque disse, não pode ser, ela vai fazer trocos. E pode estar impura, como é, e se toca e eu fico impuro. Tudo isto, no domínio da comida, não só lavar as mãos, não se trata da gente, também ensinou os meninos a lavar as mãos antes de comer, não é? Mas não se trata disso. Trata-se de uma lavagem, da purificação de tudo, dos talheres, tudo isso. É uma das coisas que as nossas donas de casa devem agradecer, é isso. Porque numa cozinha israelita, pelo menos, tem de estar tudo separado, tudo o que tem a ver com leite, queijos, etc., e tudo o que tem a ver com carne. E essas coisas nunca se podem tocar. E se uma faca serve para a carne, não pode nunca tocar no queijo e vice-versa. E se se come carne, só 3 horas depois é que se pode tomar leite ou um derivado e ao contrário. Tudo isto, ainda hoje, em vigor, Jesus diz, gente, e depois, além das carnes que se podem comer, daquelas que não são permitidas, porque não são kosher, isto só para resolver algumas coisas, mas é um edifício muito complicado. Ora bem, Jesus confronta-se com tudo isto e diz, vocês não percebem que isso é tudo exterioridades? Vocês não percebem que o acesso a Deus não está marcado por isso? E que Deus está-se marimbando para essas coisas? Mas que, portanto, não é o que vem de fora que eu como, isto ou aquilo que me faz mal à minha vida, ao meu contato com Deus, à minha pureza diante de Deus. Isso não entra com isso. E diz, com isto declarava puras todas as coisas, todos os alimentos. Isto para a comunidade de Marcos é muito, muito importante. Levou muito tempo, mesmo depois da ressurreição de Jesus, e o começo das comunidades, se lerem os Atos dos Apóstolos, até o capítulo 15,
Isto vai ser a grande questão. E nasce como? Nasce particularmente porque Jesus, a seguir, vai começar uma viagem pelos territórios pagãos. E antes quer esclarecer as coisas, porque os pagãos são todos impuros. Nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro entra em casa de Cornélio, chega à comunidade e diz: que é isso? Foste comer em casa de um pagão? Porque ainda não tinham percebido isso. O tal lençol que desce do céu e que diz a Pedro, a voz que diz: Pedro, mata e come. Se é o Senhor não nem pensar, nunca toquei nada de impuro. Eu sou um verdadeiro judeu, um homem de fé. Diz: Pedro, não chames impuro aquilo que Deus purificou. Declarava puros todos os alimentos. Isso não é uma questão de comida e bebida, diz Paulo. Paulo teve de lutar imenso contra isto. E no Concílio de Jerusalém, finalmente, a comunidade cristã, confrontada com as comunidades em Antioquia, começaram a entrar muitos pagãos para as comunidades, não podiam comer à mesma mesa. Porque então os não-judeus tinham de se adaptar a estas regras judaicas. A comunidade estava dividida. E é por isso que Marcos diz aqui muito claramente para a sua gente: Jesus declarou puros todos os alimentos. Não pode haver distinção por causa da cultura. Isso não tem nada de Deus. Isso são tudo regras humanas que vocês puseram à vossa frente. Portanto, a questão é do exterior e do interior. Os lábios, lembram-se da noção dos de dentro e os de fora. Portanto, os de dentro, aqueles que entendem, são os puros. O resto são lábios. O coração. O que é que Jesus diz o coração? O coração, nós dizemos o coraçãozinho, a afetividade, não. Na Bíblia, o coração é a sede, vejam lá, da memória e do pensamento. É o coração que conserva a memória dos feitos de Deus, a memória do passado, da verdadeira tradição. É o centro da verdade. Vocês falam com os lábios, mas o coração está longe. Mas quando eu digo, vou diante de Deus derramar, a Bíblia diz assim, derramar o meu coração, quer dizer, por toda a verdade de mim próprio diante de Deus. Portanto, é o sinónimo da honestidade, da coerência, mas é também da totalidade. Não é o homem para isto ou para aquilo, é aquele que fala na sua totalidade. Portanto, Deus não quer um bocadinho de mim, não quer formalismos. Não interessa lá se está vestido deste jeito, se está vestido daquele. Como se Deus tivesse a vestir aqui, se Jesus não levava nenhum fato especial diferente da gente do seu tempo. E se nascesse na Índia, ia vestir um tecido indiano? E não temos nada, e morreu o Alto Supremo da Salvação praticamente nu. Portanto, não liguem essas, são tudo exterioridades. Sejam gente de coração, isto é, da interioridade, que a partir do coração julga, pensa e age. Este é o fundamento disto tudo. Passamos para o seguinte, porque senão o nosso tempo esvai-se. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidon. E não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde passar despercebido. Uma mulher que tinha uma filha possessa de um espírito impuro veio lançar-se a seus pés e pedia-lhe que expulsasse da filha o demónio. Ele respondeu: deixa que os filhos comam primeiro, pois não está bem tomar o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: dizes bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Jesus disse: em atenção a essa palavra, vai. O demónio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a menina recostada na cama. O demónio tinha-a deixado. Antes de mais,
partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidon, já vimos no mapa. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. É possível que Jesus quisesse dar uma instrução aos discípulos particular e, portanto, que se quisesse ir para fora, fazer umas férias. Mas é mais do que isso. Jesus vai para um território pagão. Isto está em ligação com toda a questão da ritualidade e da moralidade judaica. Jesus ultrapassa tudo isto e vai para um território pagão. E no território pagão, como aconteceu a primeira vez em Gerasa, lembram-se aquela cena dos porcos que se lançam no mar, do homem possuído pela violência, etc. E assim purificou, declarou puros os territórios pagãos. Mas estes territórios pagãos continuam mesmo muito interessante, que esta é uma mulher que tem a filha possessa de um espírito impuro, que eram impuros os pagãos, e a filha que é o futuro como a filha de quem? Do chefe da sinagoga. Portanto, é o futuro. Não, os pagãos não são melhores que os judeus. Não, os judeus não são piores que os outros. Nem são piores que nós hoje. Hein? Porque nós todos temos a mesma pretensão de controlar a Deus e de fazer um Deus à nossa maneira. Portanto, Jesus vai e encontra-se com esta mulher. E esta mulher vem ter com ele como o chefe da sinagoga. Minha filha está a morrer, minha filha está despersonalizada. E Jesus diz, parece que Jesus é mesmo mauzinho, a desgraçada da mulher aflita. E chama-lhe quase cadela. Diz-lhe, então, mulher, não é justo tirar o pão dos filhos e dá-los aos... verdade diz cachorrinhos, mas também não é um pet qualquer, não é um peluche. O que é que Jesus diz? Jesus confronta a mulher, confronta os leitores, a nós, com os preconceitos culturais. Tu sabes o que os judeus dizem de vocês, os pagãos, e é ainda hoje, os clavim, os cães, os infiéis. Bem, nos nossos dias temos discursos parecidos. Os infiéis, aqueles que não creem, aqueles que não são como eu, aqueles que não têm a mesma moralidade que eu. Diz, não se pode, não deitem aos cães aquilo que é dos filhos. E a mulher responde, pois, mas também, vamos lá ver, também os cachorrinhos pertencem de certo modo à família e debaixo da mesa recolhem as migalhas dos filhos. Mas alude a algo de muito mais importante. Diz, lembra-te, Senhor, que vocês, o povo judeu, são filhos de Abraão. E Abraão foi dado como bênção às nações. Em ti serão abençoadas todas as nações. Isto é uma forma literária muito bela, não é? A Bíblia está cheia de discursos destes. Faz-se um discurso assim para ver a arbitrariedade e o ridículo dos nossos preconceitos, que deturpam completamente a imagem de Deus. Se é verdade que o Deus das leis e dos formalismos é o contrário do Pai que Jesus conhece, este Deus exclusivo de um povo é o contrário da universalidade do amor de Deus. E Jesus diz, por essa palavra, os outros versos dizem, mulher, grande é a tua fé. Isto é, Jesus diz, a fé afinal não são só para os judeus, não são só para a minha comunidade. O mundo está cheio de fé. Esta mulher não sabe dizer mais nada. Ela só tem uma coisa que ela tem muito presente, o amor da sua filha. E isso é do Deus Criador, que impôs no coração de cada mãe. É o princípio mais religioso que existe. É a ligação do amor que dá vida, que gera vida.
Isso é a continuação do amor de Deus. Esta mulher não pode exprimir de outro jeito. Não sabe fazer outros discursos. Só sabe a verdade do ser humano, que é o cuidar, o acarinhar a vida e cuidar para que ela se desenvolva. Essa tua palavra, mulher, de ao teu jeito vires ter comigo, é essa ligação que Jesus faz consigo próprio da fé de todos esses estrangeiros, infiéis, que não ligam nada a gente, mas Deus conhece o coração deles. E por isso a tua filha fica curada. Logo a seguir, não vamos ler para ser mais rápido, porque o tempo passa. A seguir, vem a cura de um surdo-mudo. Isto é, trazem um surdo-mudo a Jesus, exatamente, trazem um surdo-mudo, ele meteu os dedos nos ouvidos, fez saliva, tocou-lhe na língua, e erguendo depois os olhos ao céu, suspirou dizendo, efatá, que quer dizer, abre-te. Isto é, trouxeram-lhe um surdo-mudo e diz, pedindo que lhe tocasse. E Jesus toca, como sempre fez, da decápolo pagão. Este surdo-mudo é um pagão. Não ouve, nem fala. Não lhe chegou a notícia, a boa notícia, nem pode falar dela. Lembram-se que Jesus, no mundo pagão violento, pacificou o homem. Agora, ao mundo pagão, ele abre os ouvidos à boa notícia. Os pagãos têm de escutar também boas notícias. É preciso abrir. É preciso também abrir-lhe a boca, dar-lhe palavras para que possa anunciar e é que esta boa nova tenha seguimento, não pode ser limitada a Israel. E a palavra poderosa de Jesus é abre-te. Mas essa palavra não é dirigida só ao surdo-mudo. É dirigida à sua comunidade. Abram-se para escutar, abram-se para anunciar, abram os horizontes para que realmente o Evangelho passe muros, passe preconceitos, passe tabus, sejam livres, como Deus é livre. Livre, esta manhã havia um título, que é livre é aquele que está preso pelo coração. É aquele que está preso pelo coração. Queria uma liberdade diferente das exterioridades. E chegamos ao último, e o pão para as nações também é a mesma mensagem, só que desta vez é para os pagãos. Porque não é só para os judeus que se têm de multiplicar o pão, é para o território dos pagãos também, é para a gente. Eu não tenho de ser caridoso só com os da minha fé, porque a fome dói, independentemente do credo daquele que a sofre. E por isso é algo que tem de ficar dentro do horizonte dessa tal multiplicação dos pães que se colocam na mão de Deus para que chegue a todos. E se alguma coisa realmente pode ser sinal do Evangelho para aqueles que ainda não ouvem nem falam, é precisamente esse testemunho do pão e da defesa da vida. Aí encontramos também o ambiente de possível construção de um mundo de paz e de um mundo de solidariedade, que é precisamente o cuidarmos juntos, de pontos de vista diferentes, mas Jesus não pediu a esta gente nenhuma credencial de batismo, nem nenhuma profissão de fé para multiplicar para eles o pão. Simplesmente tinham fome e ele veio para chegar até aí. O sinal dos fariseus. Vieram os fariseus e começaram a discutir com ele.
pedindo-lhe um sinal do céu para o tentar. Jesus, suspirando profundamente, disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo, sinal algum será concedido a esta geração. E deixando-os, embarcou de novo e foi para a outra margem. Aqui voltamos ao tema da lei. Jesus volta a Jerusalém, ao território de Israel, e aí volta à realidade doméstica fechada. E os fariseus vêm, diz, para o tentar, para o pôr à prova, pediram-lhe um sinal. Parece pouco. O que é, afinal, pedir um sinal? O que é que significa? Um sinal que o acreditasse. Um sinal, nos outros evangelistas, descreveram um bocadinho para se perceber melhor. Diz os sinais, como fez João Batista, como deu João Batista sinais. Jesus está farto de dar sinais. Mas isto não são sinais para eles. O que eles querem são os verdadeiros sinais messiânicos. Os sinais do poder. Os sinais de que vai vencer os romanos. Os sinais que vai restaurar a dignidade nacional. Os sinais de que vai mandar embora os corruptos. Os sinais de que vai governar Israel como deve fazer o Messias. E Jesus corta muito secamente. Esta geração não terá um sinal. Esse sinal não vai dar. Jesus não entra nesse jogo de poder. Lembram-se que isto é para o tentar. No deserto falámos dessas tentações do Messias. De embarcar no messianismo naquilo que se espera de Deus. A leitura de hoje, da missa desta manhã, era precisamente do livro do Êxodo, quando Israel, Moisés está para o deserto, uma cena muito parecida com esta. Está para o deserto, está para o Sinai, subiu para trazer as tábuas da lei, entretanto vão ter com Arão, o irmão, o sacerdote, e dizem: olha, faz-nos um Deus que a gente veja, um Deus que se veja. Esse Deus sem imagem, esse Deus que a gente não controla, diz que eu sou, que vou estar lá, mas onde? Quando a gente precisa dele. Um Deus para a gente levar na procissão, que a gente leva para onde quer, dos domésticos, à nossa medida. Eles querem um Messias, e se Jesus tivesse feito a vontade, não tinha sido crucificado. O problema que vai ser da próxima vez, que é precisamente a cruz, o anúncio da cruz, está preso precisamente nesta questão. Jesus quer ou não assumir-se como Messias de Israel. Já vos citei há dias aquele professor em Lisboa que dizia: não pode ser, para nós não pode ser um Messias. Como é que o Messias pode acabar crucificado? Isso é ridículo. Não pode ser. E Jesus diz: não, esse sinal de poder, ele não vai dar. Essa geração não vai ter este sinal. Portanto, e deixando-os com os discípulos, passou para outra margem. Esse discurso não entra em Jesus. Mas fica aqui registado, porque vai ser a continuação de tudo isto. Entram a bordo, sempre no barco, depois da multiplicação dos pães, e vamos saltar também esta leitura, não levem a mal. E diz aos discípulos: olha, gente, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles dizem: está-nos mandando piadas. Tinham-se esquecido de levar pão. Tinham só um pão a bordo. Mas não é só por isso. É porque significa que todo o discurso que anda à volta dos discípulos não estão percebendo ainda. E Jesus aí faz um discurso assim entre desiludido e triste. Porque estás a discorrer que não tendes pão? Isso é o vosso problema. Ainda não entendestes? Não compreendestes? Tendes o coração endurecido?
Quando multipliquei o pão para os 5.000, quantos cestos vocês recolheram? Da sobra de tudo isso, depois de toda a gente comer? E agora, que acabei de multiplicar o pão para os pagãos, quantos cestos sobraram ainda? Agora o vosso problema está fixado em vocês próprios. Aquilo que diz o Papa Francisco, uma igreja autorreferencial. Os problemas são os meus, são os nossos. E Jesus diz, não, abram os olhos, não é disso que estou falando. Estou falando precisamente desses esquemas de aprisionar Deus dentro dos vossos esquemas. De aprisionar Deus dentro das vossas medidas. Abram-se. Não entendem. Tendes o coração endurecido. Mais uma cena do barco em que os discípulos são postos de novo à prova. De novo aqui, Jesus podia tê-los mandado embora. Mas não fica, não os manda embora. Eles ficam, eles têm de fazer este caminho, eles têm de continuar a deixar que, ele tem de deixar que a palavra continue a pingar lá para dentro. Que a semente vá germinando lentamente. Eles vão acabar por entender. Eles vão acabar também por dar a vida. Mas vai demorar ainda tempo. E é por isso que aparece o último sinal que vamos ler, o cego de Betsaida. É o mesmo último. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, pedindo-lhe que o tocasse. Jesus tomou pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou: Vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: Vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. Em seguida, Jesus impôs-lhe outra vez as mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente. Ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Jesus mandou-o para casa dizendo: Nem sequer entres na aldeia. Vamos jogar um bocadinho porque isto é interessante. Porque é um relato estranho, não é? Esta história de uma cura em etapas, várias consultas, como é que é? Jesus não é capaz de curar de uma vez? O meu professor, aos quais devo muito do entendimento dos evangelhos, dizia, quando vocês encontram discursos nos evangelhos deste género, não passem à frente. Isto ainda não entendi. Não. Tentem entender qual é a lógica que está por trás. Não fiquem só por fora, entrem dentro do discurso. E está ligado com tudo isto que acabámos de ouvir. Os discípulos já estão fascinados por Jesus. Já deram um passo. Já começaram a ver alguma coisa. E vão, a seguir, Pedro vai ir mais longe, vai reconhecer a próxima vez. Cenas dos próximos capítulos. Vão ver. Mas ainda estão longe. Esta perplexidade. Jesus chama-lhe mesmo dureza. Têm de partir essas certezas todas que têm do passado. Têm de entrar no esquema novo, da boa nova. E eles ainda não. E ele sabe, Jesus nunca vai ver, com os olhos desta terra, nunca vai ver essa mudança. Mas ele vai continuar a apostar neles. E então, este cego é muito, muito engraçado. Jesus regressa, pedem-lhe que toque no cego. Regressa a casa, a uma aldeia, trazem-lhe o cego e pedem-lhe que o toque. Lembra-se sempre do tal leproso. Que a sua mão toque o Estado, neste caso, os discípulos, neste caso, aqueles que o seguem, que andam assim embaralhados com tudo isto. Que toque essa realidade. E o primeiro, o que é que faz Jesus?
tira-o para fora da aldeia. Tens de sair desse ambiente sufocante, dessa aldeia do bem pensante. Tens de ter coragem de levantar voo. Tens de ganhar asas. E levou, foi ele que o conduziu. É natural conduzir o cego pela mão, mas significa ser conduzido pela mão de Jesus para fora daquilo que é o habitual. Quando falo da aldeia, não falo dos outros. Saiam da aldeia que cada um se criou dentro da cabeça. O tempo da Quaresma é precisamente isso. Saiam dessa aldeia, desses formalismos todos. Saiam de si próprios à procura, deixem-se guiar por quem sabe guiar. Não se deixam guiar por outros cegos, também como vocês. Cegos, vocês são, Jesus e os fariseus, vocês são cegos que guiam outros cegos. Deixem-se ver. Levou para fora. Depois, diz, deitou-lhe saliva nos olhos. A saliva é a comunicação da própria vida, do próprio ser, da própria energia. Do cego, em São João, diz melhor, que deitou saliva na poeira e fez barro, de que se fez o primeiro homem, como Jesus criou o homem, criou do pó da terra, cuspiu no pó, fez lodo, fez barro e pôs nos olhos, isto é, recriou aquele homem. O que Jesus põe a este homem é precisamente comunicar-lhe aquilo que ele mesmo é. E perguntei, vês? Ah, sim, vejo assim como árvores. A gente entender, o homem não sabia bem o que eram árvores, nem nada, nunca tinha visto. Mas disse, o que é que então? Disse, então chamou de novo e impôs-lhe as mãos. O impor as mãos é sinal de quê? Do Espírito. Do Espírito. O que é que tinha dito João Batista? Eu batizo-vos em água, mas depois de mim vai vir aquele que batiza no Espírito Santo. E isso vai estar bem presente, sobretudo para o final do Evangelho. Aquilo que vai abrir os olhos verdadeiramente e diz, então, impôs-lhe as mãos e ele via distintamente todas as coisas. Os discípulos estão nesta fase de quem começou a entender, de quem precisa de continuar até receber a imposição das mãos. Esse é o convite que Marcos também nos faz a este ponto do Evangelho. Diz, deixem-se guiar pela mão daquele que abre os olhos para entenderem quem é Deus, para entenderem a vocês próprios, para distinguirem claramente todas as coisas. Isto é o que vamos ver na próxima semana. Se alguém quiser colocar alguma questão, tinha-se dito da última vez, uma pessoa mandou, pelo menos uma, portanto, quem é este Marcos, se está ligado a Paulo, como é isso, porque se sabe que afinal, não, isso foi explicado no início. E eu disse duas coisas, disse que várias vezes se fala, portanto, de Barnabé, que nos Atos dos Apóstolos se diz que várias vezes se fala de um João Marcos, para a casa de quem foi Pedro, por exemplo, quando saiu da prisão. Fala-se de um João Marcos que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem, mas depois, chegados a Antioquia da Pisídia, João Marcos voltou para trás e Paulo, gente desta não quer comigo. E quando se tratou da segunda viagem, João Marcos também, Barnabé queria que fosse também João Marcos. E Paulo diz, não. E lembra-se, porque os tinha deixado em maus lençóis lá e não foi. Então separaram-se os dois. Ora bem, e segundo o que tudo indica, o que acontece, Paulo fala também de um Marco que estava ao seu serviço. Teria ele voltado a estar com Paulo? Não se sabe.
O que se sabe, claramente, do primeiro testemunho que temos dos Evangelhos, que é o testemunho de um tal Papias, que conviveu com os apóstolos e que diz que Paulo, autor do primeiro Evangelho, foi o tradutor de Pedro. Portanto, Pedro, sobretudo para o latim, não devia falar muito bem, e também o grego, que era a língua do tempo, devia arranhar umas coisas, mas é possível que não falasse assim fluentemente, e tinha o seu tradutor, e que Marcos era o tradutor. Sempre a tradição da Igreja via, sobretudo no Evangelho de Marcos, a catequese de Pedro, o que dá outro sentido. Experimentem ler estas coisas de hoje a respeito dos discípulos como fruto da narração de Pedro e do que foi o percurso de Pedro e dos outros apóstolos. Tem logo outro sentido. Isto é o testemunho de Pedro. Isto não é de Pedro, é de outro dos apóstolos. Mas nesta tradição tem um valor muito especial, sobretudo daquilo que vai ser a próxima sessão. Um momento de silêncio. Para criarmos esse espírito do deserto e da montanha, onde encontramos o rosto, a voz do Pai, tantas vezes silencioso, mas sempre atento, sempre presente, sempre estimulante. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos ilumine, vos abençoe e vos guie sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.